Pois é, galera, na graduação eu não conseguia falar nem para a minha turma. Sério mesmo, eu não conseguia perguntar alguma coisa durante uma aula. Eu lembro que eu só de imaginar e pensar que eu levantaria a mão e perguntaria alguma coisa para o professor ou para a professora, eu já começava um taquicardia do caramba, a garganta começava a dar aquele nó e uma sudorese enorme começava a acontecer. Uma vez eu apresentei um trabalho olhando pro slide de costa para a turma e um professor falou na hora que eu precisaria voltar na próxima semana e reapresentar o trabalho. Então aquilo ali tampou o caixão e virou um trauma na minha vida conseguir ou tentar falar em público. De fato, é uma coisa que era muito difícil para mim. Recentemente eu fui em um evento onde eu palestrei para 4.000 pessoas e se vocês observarem nesse vídeo aí, o meu batimento cardíaco estava em 83 antes da palestra. Vou botar de novo aqui. Ali ó, 83 antes da palestra, ou seja, para uma pessoa que tinha uma dificuldade enorme de falar em público, até que eu estava bem controlado emocionalmente. Minhas funções fisiológicas periféricas estavam em dia, eu estava tranquilo mesmo indo falar para 4.000 pessoas. E aqui eu comentei que provavelmente quem vai mais longe não é necessariamente o mais inteligente, mas quem tem mais controle emocional é uma coisa que eu defendo bastante. E de fato, pessoal, essa daqui foi a minha entrada no palco. Foi filmado logo ali atrás antes de eu entrar. E o evento era enorme, tá? Tinha 4.000 pessoas e ainda assim o meu batimento cardíaco não subiu, ficou em 83. E detalhe, deu um problema na apresentação, na minha apresentação no meu PowerPoint um pouquinho antes de eu entrar no palco. Por que eu tô falando isso para vocês? O que mudou entre o Wesley da época da graduação, que não conseguia fazer uma pergunta para os seus professores durante uma aula com os seus colegas, e o Wesley de hoje, que fica com o batimento cardíaco que antes explodia só de pensar em perguntar na faculdade, na aula, durante uma aula normal, sei lá, quarta-feira, terça-feira à noite, eu não conseguia fazer uma pergunta de tão nervoso que eu ficava, para um Wesley que dá uma palestra para 4.000 pessoas e disso os batimentos cardíacos não aumentam. O que aconteceu entre um e outro, pessoal, se chama aumento do repertório comportamental. Repertório comportamental é basicamente o número de ferramentas que você constrói durante a sua vida para lidar com uma determinada situação do dia a dia. Algumas pessoas têm muito mais repertório comportamental que outras porque vivenciaram mais aquelas experiências. O problema é que é uma curva em U, invertido. Se você vivencia poucas experiências é ruim, se você vivencia muitas experiências pode ser traumático e você acaba não conseguindo desenvolver o repertório comportamental. A questão é que para você conseguir falar em público e conseguir se expor de forma a não ficar ansioso ou estressado, você precisa de doses sistemáticas e seguras de exposição. O que significa isso, Wesley? Significa que você precisa criar critérios dentro do seu dia a dia para que você se exponha a algumas situações que sabidamente não vão causar nenhum problema. Um exemplo, você falar com o seu porteiro ou dar bom dia para o caixa de supermercado, por mais que para quem tem algum tipo de problema com exposição pareça aterrorizante, provavelmente não vai acontecer nenhum problema. Você não vai sofrer risco de vida por dar bom dia ou falar com o caixa de supermercado. Você fazer uma pergunta em sala de aula, como naquela época parecia que eu ia morrer. Naturalmente não vai causar nenhum problema. Por mais que para mim fosse extremamente desafiador fazer aquilo, na vida real ninguém ia me espancar ou me dar um tiro porque eu fiz uma pergunta em sala de aula. Dependendo da pergunta, hoje em dia é capaz das pessoas te darem um tiro, hein? Cuidado. A questão é, essas exposições graduais são necessárias para que você consiga criar camadas de experiência que façam com que as situações do dia a dia sejam mais fáceis de serem administradas. E na medida em que você se esquiva dessas situações e você não se expõe, você acaba criando um monstro que é o medo. O medo, ele vem da esquiva. Por que as pessoas se esquivam? Porque é gostoso se esquivar. É bom. Você tem que falar em público, tá num nervosismo absurdo. É bom não precisar falar e você se esquiva, fala pro seu amigo apresentar aquele trabalho, fala pro seu colega pedir pra professora. O filho de 7 anos pede pro pai chamar o garçom. Porque é gostoso, exposição não é agradável. Para os mamíferos em geral, exposição não é agradável. Quando você for mudar de casa, pega o seu gato aí e larga num novo ambiente, ou o seu cachorro pra você ver, ele vai se esconder. Não é da nossa natureza se expor, ficar de peito aberto. E essas coisas acontecem em pequenos momentos, como por exemplo exposições simples de falar com alguém, de pedir uma informação na rua ou algo assim. E eu lembro que nessa época, que eu não conseguia falar em público direito, eu decidi
sistematicamente ficar me expondo. Eu fui ao DCE da universidade na época e falei assim, pessoal, todo mundo que chamar alguém aí pra palestrar de graça em alguma empresa, podem dar meu nome que eu vou. Não interessa quem for, em qual empresa, para quantas pessoas. Eu lembro que eu palestrei para umas 4 ou 5 empresas, não cobrei nada, obviamente, mas eu ia pelo repertório. Eu queria me expor. Cada palestra, que a maioria foi pra chão de fábrica, tipo o seu Odeilson de 60 anos, semi-analfabeto, eu ficava extremamente ansioso. Eu não conseguia dormir uma semana antes. Até o momento de ir palestrar, eu ficava me perguntando, cara, por que eu aceitei isso? Não tem sentido nenhum. Eu tava nesse sofrimento absurdo aqui, sem ganhar nada. A impressão que dava é que eu tava segurando uma brasa na mão e não podia soltar. Uma panela quente, eu não conseguia soltar. E com o tempo, eu fui cada vez mais me expondo, até que chegou algum momento que o grande público não me assustava mais. E por isso que hoje eu consigo dar uma palestra, e com muito orgulho eu falo isso, porque foi uma dificuldade tremenda, tá? Enorme mesmo, assim, foi muito difícil, cara. Eu ficava, sério, uma semana sem dormir, porque eu ia falar para 8 funcionários chão de fábrica de uma empresa. Nada contra chão de fábrica, tá? Mas a questão era que não era um intelectual de Harvard que ia me ouvir, um professor da USP. Era uma pessoa que não fazia ideia do que eu ia falar. E, portanto, qualquer coisa que eu falasse ali seria legal. Mas isso não era suficiente para me confortar. Eu ficava muito ansioso. E hoje eu mergulho muito de conseguir chegar num lugar e falar para 4.000 pessoas e o meu batimento cardíaco ficar em 83, que é o que acontece, sei lá, quando eu tô caminhando tranquilo em qualquer lugar, ouvindo música. Então, no reservatório de dopamina, eu tenho uma aula, talvez seja uma das aulas mais assistidas, tá? Eu acho que de longe uma das aulas mais assistidas, que é como falar em público e a importância disso. Nessa aula eu basicamente tento explicar como você conseguir criar uma forma de exposição gradual que faça com que você não tenha prejuízos, obviamente, de se expor. E deixo muito claro, assim como quero deixar claro nesse vídeo, que se você for uma pessoa que tem alguma dificuldade séria no sentido de fobia social ou algum transtorno diagnosticado, que você procure uma pessoa, um profissional para te auxiliar. A questão é que, infelizmente, a maioria das pessoas aqui não tem condições de procurar um psicólogo, não tem a mínima ideia do que vai fazer relacionado a esse problema de se expor em público, e, portanto, eu deixo aqui com muito orgulho também o reservatório de dopamina indicado para vocês, porque, sei lá, custa R$ 29,90 por mês, que é o preço do pack de cerveja que você toma aí no final de semana, né? Com 2 carteiras de cigarro que você fuma durante a semana. E lá você vai ter uma série de conteúdos, desde empreendedorismo, marketing, como o que eu fiz no meu canal no YouTube nos últimos 4 meses, que explodiu de views, o Lutz ensina lá, e mais de, sei lá, 70 aulas minhas e tá aí saindo uma aula por semana. Então o link tá aqui na descrição se você quiser conhecer. E uma das coisas que eu mais acho que me orgulho em ensinar lá no RD é a importância de você se expor, de você criar repertório comportamental, de você conseguir criar camadas de experiências que façam com que você consiga enfrentar as situações da sua vida e que consiga resolver isso de uma forma comportamental, em vez de você simplesmente, antes de falar em público, tomar um medicamento para ansiedade para ficar calmo. Isso é muleta. Tá? Isso é uma muleta. Se você não tem transtorno diagnosticado e você vai falar em público e precisa de um remédio, é muleta. Você não resolveu nada do ponto de vista comportamental e você não criou repertório comportamental que faça com que você lá na frente consiga ficar com batimento cardíaco controlado antes de falar com 4.000 pessoas. Então eu sugiro que, se você tem dificuldade de falar em público, eu sugiro que você dê ênfase para esse tópico, porque presta atenção. Eu sugiro que você dê ênfase para esse tópico, porque você ter capacidade de falar em público sem ficar extremamente ansioso ou ansiosa é uma das coisas que mais vai te ajudar a ir longe na sua vida. Seja você precisar falar com o seu chefe, seja fazer uma apresentação no trabalho, fazer uma prova de concurso, onde tem alguma etapa oral que você precise falar ou apresentar alguma coisa, uma prova de mestrado. Essa habilidade é uma das coisas que você mais precisa desenvolver caso você queira avançar pessoal ou profissionalmente. Tá? Se você não quer avançar pessoal ou profissionalmente, o problema não é meu. Estou falando aqui com quem quer, e quem quer, fica a sugestão dessa aula maravilhosa, que lá eu explico tudo que aconteceu entre um Wesley que não conseguia falar com ninguém. Basicamente era quase como se fosse
sei lá, chegava gente em casa, eu chegava a me esconder pra não falar, até um Wesley que consegue e criou o repertório comportamental comum. Isso é muito legal, cara. Você criar uma capacidade de interagir numa situação que antes te deixava estressado e hoje não deixa. Isso é maravilhoso e serve para uma série de situações importantes na nossa vida. Ok? Até o próximo vídeo.